O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo no que era seu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje, 15 de setembro, a memória de Nossa Senhora das Dores, Maria Santíssima, com esse título, Nossa Senhora das Dores, um dia sempre após a celebração da festa, da exaltação da Santa Cruz. E para o dia de hoje nós temos duas opções de evangelho, esse que o padre proclamou, João 19, 25, 27, Maria aos pés da cruz. Mas nós também temos como opção de proclamação do Evangelho para hoje, o Evangelho de São Lucas capítulo 2, versículos de 33 a 35, que é o dia em que foi profetizado a Maria, o Evangelho de hoje que foi proclamado, Maria aos pés da cruz. Então quem tem Bíblia na mão, o padre vai aproveitar já o início da homilia para proclamar também esse outro Evangelho que é opção, para o dia de hoje, e que dá a sequência daquilo que a gente contempla no dia de hoje. Lucas 2, do 33 ao 35 diz que naquele tempo o pai e a mãe de Jesus estavam no templo, admirados com o que diziam a respeito do menino. Simeão, que era o profeta, os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, após ter pego o menininho Jesus no colo e dito: Deixai agora vosso servo ir em paz, porque meus olhos viram tua salvação. Então, aí ele se volta para Maria e diz, Lucas 2:34, este menino vai ser causa tanto de queda, como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. E voltando-se a Maria, ele disse, e quanto a ti, quanto a você, uma espada te traspassará a alma. 33 anos depois, a gente está no primeiro evangelho que foi proclamado. Maria está aos pés da cruz. E hoje nós celebramos então, irmãos e irmãs, Maria como mãe de todos nós. Maria como mãe das mães que têm uma espada na alma, porque veem seus filhos crucificados, seja na doença, seja na descrença, seja no pecado, na vida sem Deus. Maria como mãe de todas as mães que não tem o que fazer. Maria aos pés da cruz não tinha o que fazer. Queria talvez, mas não podia. Mas Maria também como mãe daquelas mães que precisam aprender a deixar a cruz acontecer na vida do filho. Maria aos pés da cruz, enquanto todos haviam fugido, corrido da cena tão sofrida, tão assustadora, e tendo ali com ela apenas o discípulo João, o discípulo amado e o mais novinho de todos eles, também é a mãe de todas as mães que precisam entender o valor da cruz que o filho tem que passar, que o filho tem que viver. E mãe de todos nós que precisamos aprender o valor da cruz e do quanto Deus nos ama, também quando não nos tira da cruz. É uma tentação do amor tirar a cruz do amado, Então é uma tentação tirar a cruz do filho, tirar a cruz do amigo e acreditar até mesmo que Deus só me ama, ou eu sou amado e estou em amizade com Deus, se Ele me tirar da cruz. Maria está aqui aos pés da cruz e ela não tira Jesus da cruz. Maria não faz da sua dor
a dor mais importante da cena. Imagina Maria aos pés da cruz, olhando para Jesus e falando: meu filho, desce aí. Você não está vendo o jeito que eu estou? Desce aí, vai me deixar sozinha. Maria tem a sua dor, mas ela entende que a sua dor não pode ser a dor mais importante da cena, da história. Isso aqui também é um aprendizado que a gente tem que ter na vida. Quantas vezes a nossa dor se torna a dor mais importante da cena, da estrutura dentro da qual a gente está? Não é? Então, nós precisamos às vezes aprender, meus irmãos, que a nossa dor, ela existe, ela é legítima, mas talvez ela não seja a dor mais importante desse dia, dessa situação, desse contexto. Maria está com a alma como que uma espada a rasgando. Mas ela não pode permitir que essa dor seja a dor mais importante dessa sexta-feira, 15h, num monte chamado Calvário. Ela precisa entender que ela precisa dar conta da própria dor, porque tem uma dor mais importante ali que não pode ser atrapalhada, que é a dor de Jesus. Se ela me resolve dar um escândalo, um chilique, ela não deixa nem Jesus morrer direito. E o nome disso é maturidade, é nobreza. Então, eu tenho dor, você tem dor. Ela é legítima, ela tem o direito de existir. Mas cuidado para a sua dor, você não querer que ela seja mais urgente, percebida, atendida, suprida e resolvida, no lugar da dor de quem de fato tem dor. A gente costuma dizer isso uns para os outros, por exemplo: fulano, você precisa ser forte, não é isso? Ele precisa de você, você tem que ser forte, aguenta o tranco aí, não é? Porque senão a minha dor vira o centro das atenções de todo mundo, vira o centro das minhas próprias atenções. Maria entende que ela está com muita dor, é uma dor na alma. Mas essa dor não dá a ela o direito, não é sábio, não é maduro, que a dor dela pese na cruz do filho que já não está leve. E o nome disso é santidade, o nome disso é maturidade. Maria está aos pés da cruz, para que mesmo não fazendo nada, de algum modo a cruz de Jesus seja um pouco mais leve ou suportável, porque a mãe está ali, porque a mãe está serena, porque a mãe carrega, apoia, ameniza a dor de Jesus com a presença e com o olhar. Mas para isso ela precisa aprender a dar conta da sua própria dor. E talvez essa esteja sendo a pedra de tropeço de muitas pessoas hoje. Não conseguir dar conta da própria dor. Não conseguir muitas vezes ser coadjuvante. Porque precisa ser ele o personagem principal. Então a dor, quando nos toca, muitas vezes ela convida em nós um sentimento de ansiedade, de urgência e de protagonismo. Não está vendo que eu estou sofrendo, né? Então a dor mais importante desse quadro aqui, né, não é a dor de Maria. Ela é a dor que acompanha, ela é a dor que coopera e ela tem uma dor que ela oferta. Nesse evangelho, quando a gente escuta aqui então que Maria está aos pés da cruz, nós temos algumas coisas para nós. Primeiro, nós ouvimos ali o evangelho, que ela está perto da cruz, que ela está de pé, que ela, diferente de todos os outros, está suportando, está dando conta, está conseguindo digerir aquilo, enquanto todo mundo virou as costas e não conseguia nem olhar e fugiram e foram embora, né? E é ali, Maria aos pés da cruz, primeiro se permite ser cuidada por Jesus. Nesse ato que Jesus faz de entregar Maria para João e João para Maria, tem por primeiro aqui um ato profundamente humano, assim, de filho para mãe mesmo, de relação humana. Jesus é filho único, e esse aqui é uma das provas que Jesus é filho único, entre outras, mas essa aqui é uma. Jesus não quer que a mãe fique sozinha, ele é filho único, José é falecido, Maria vai ficar com quem? E se Jesus tinha 33 anos, nessa data então Maria é uma senhora de 46 a 48 anos de idade. Com quem vai ficar essa mãe dele, que ainda é uma senhora? Naquele tempo, grande parte das pessoas não viviam tanto, né, como se vive hoje, mas talvez Nossa Senhora que fosse ainda fortuna e tudo, e Jesus previu na cabecinha dele que ela ia viver talvez até os 60, né? Muita gente naquele tempo não chegava aos 60, mas muita gente passava, ia para frente.
Vai ficar com quem a minha mãe? Né? E um ato de profunda amizade para com João. Vai ficar com quem o João, que deixou tudo por causa de mim, o mais jovem dos discípulos, né? E que ficou fiel até o fim com a Virgem Maria. Então aqui a gente tem, em primeiro lugar, um ato profundamente humano de Jesus, que mesmo envolto em tanta dor, conseguiu pensar nos outros ainda, né? Conseguiu terminar de arrumar a última situação da vida. Quem vai cuidar da minha mãe, né? E Maria se deixou ser cuidada na cruz, na sua dor, nessa espada que a traspassa a alma. E a gente tem que aprender a se deixar ser cuidado também. Alguns de nós vamos ficando muito encasulados, muito fechados, né? Às vezes a gente tem vergonha das dores que está vivendo, dos sofrimentos que está passando. E a gente vai construindo uma vida baseada no que você tem. O que a gente responde? Não é nada não. Não é nada não está acontecendo nada. Deixa, você não vai me entender. Sabe, tem gente que gosta também, né, de não se permitir. Maria se permitiu ser ajudada por Jesus. Segunda coisa que nós temos aqui agora, então, para além desse gesto muito humano de um filho que quer cuidar da mãe, de um filho que precisa resolver essa situação antes de morrer. Jesus, então, vê aos pés da cruz Maria e o discípulo que ele amava. Todos nós, meus queridos, somos amados por Jesus, e nesse João que fica aqui fiel até o fim, está a imagem da igreja, está a imagem de cada um de nós. Então, Jesus olha para sua mãe e diz assim: mulher, eis aí, ou este é o teu filho. Jesus chama a mãe, sua mãe, de mulher e não de mãe. Esse mulher que é tudo aquilo que se profetizou sobre a mulher que vence a serpente, a mulher do Gênesis, a mulher do Apocalipse. Na boca de Jesus, Jesus faz de Maria, sua mãe, a mulher do Gênesis, do Apocalipse. Faz dela uma nova mãe. E essa mulher que é Maria, ela é fecunda, porque agora ela tem um novo filho. Agora ela gera, adota e tem um novo filho, que é João, o discípulo. E nesse João, o discípulo, está a personificação da igreja e de todos aqueles que fazem parte da igreja pelo sacramento do batismo. Portanto, quando Jesus chama sua mãe de mulher, ele está fazendo-a, né, esposa de Deus. Até hoje é muito estranho, soa irreverente ou desrespeitoso, um filho olhar para sua mãe e falar assim: ô mulher. É muito estranho. Para nós é no mínimo assim uma falta de educação, né? Para o judeu, e para o judeu do tempo de Jesus, também, mas é ainda mais de um jeito que a gente não conseguiria entender. No judaísmo, ninguém pode se dirigir a uma mulher e chamá-la de mulher. E ninguém é ninguém. Nem o pai dela. Ninguém olha para uma mulher e usa a palavra mulher para a mulher. A não ser o esposo. Tem que ser casado. Então, para eles, mulher e esposa é quase que a mesma palavra. Na prática mesmo da vida. Então, não se usa a palavra mulher para uma mulher, a menos que ela seja esposa. Aí você chama de esposa ou de mulher, né? Então, é sempre pelo nome que ela tem. Ou mãe, né? Ou filha. Mas mulher é impensável. Não cabe na cabeça deles um gesto desse. Quando Jesus olha para sua mãe e diz, mulher, Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus, pessoa divina, então aqui é como se Jesus estivesse revelando a nós de quem ela é esposa. De Deus. Só Deus a chama de mulher. E essa esposa é fecunda, tem um filho. Um grande filho chamado igreja, então. Mãe de todos nós. Então Jesus nos deu na cruz a sua mãe. Agora, para quem é que ele dá a mãe? De modo ali pontual, mas aqui também ainda espiritualmente falando. Para o discípulo que está em pé aos pés da cruz. Portanto, meus irmãos, Jesus quis que todos aqueles que quisessem ser fiéis até o fim, fiéis até a cruz, tivessem uma mãe, um auxílio, uma intercessora. Às vezes na nossa vida a gente está na cruz, aos pés da cruz, a gente está nessa sexta-feira santa à tarde aqui, né? Nesse dia
da impotência, desse dia da dor, desse dia do não ter o que fazer, nesse dia da derrota, nesse dia de uma dor que não vai ser resolvida hoje, vai demorar para ressuscitar, vai demorar para a situação mudar. Jesus quis que todos os que são seus discípulos e que aguentam ir até a cruz, lá na cruz não estejam sozinhos, tenham uma mãe. Mulher, eis aí o teu filho. E aí João, que é a imagem do que devemos ser todos nós, se permite ter mãe, se permite ter coração de filho, porque daí Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim, depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe, o coração de filho, que aceita e que acolhe Maria como mãe. E aí diz o Evangelho, daquela hora em diante, daquele momento em diante, o discípulo a acolheu consigo. A melhor tradução dessa frase seria, o discípulo a recebeu no que era seu. E aqui tem um princípio da consagração a Nossa Senhora. João então acolhe no que é seu, Maria como mãe, como dona, como senhora. Acolheu no que era seu. Portanto, em tudo aquilo que João podia chamar de meu, usar o pronome meu, o pronome minha, e para muitas coisas a gente pode usar o meu e o minha, né? Meu tempo, meu corpo, minha gripe, minha dor de cabeça, meu dinheiro, meu filho, minha família, minha história, assim, meus sonhos, meu minha. Para tudo aquilo que ele usava, o meu minha, ele acolheu Maria como mãe, né? Acolheu como senhora. E o discípulo, João, a partir daquele momento, acolheu Maria como naquilo que era seu. E se a gente olhar para a nossa vida, a grande maioria de nós e a grande maioria das pessoas acolheu, aceitou a Virgem Maria como um presente do céu. Quando? Na cruz. Talvez a grande maioria das pessoas, com carinho, enfim, sempre olhou para a Virgem de Maria, mas nunca levou muito a sério ter Nossa Senhora na própria vida, no próprio dia a dia, né? Talvez nunca levou muito a sério se relacionar com a Virgem Maria para estar mais perto de Jesus, até que foi parar na cruz. Um desemprego, uma doença, um momento difícil com o filho, com o casamento, com a própria história, não é isso? Uma situação, uma sinuca de bico, até que se viu na cruz, até que se viu naquilo que é sem jeito de resolver e doído de suportar, e aí parece que Maria se torna visível. Parece então que aquele terço que sempre fica pendurado ali, né, na cabeceira da cama, parece que naquele dia então, parece que até ele cresceu de tamanho, né? Parece que ele ficou mais visível, mais necessário, né? Assim? Então, aos pés da cruz existe uma mãe. E às vezes é na cruz que a gente enxerga, entende, aceita ou deseja essa mãe. Porque parece que às vezes sem cruz, a gente tem dificuldade de enxergar as coisas como elas são, né? A cruz nos abre para Deus. E aos pés da cruz, para quem está aos pés da cruz, Jesus entrega a Virgem Maria. Mas aos pés da cruz, Nossa Senhora também está participando e nos ensinando a participar da redenção do mundo. Porque afinal de contas, irmãos e irmãs, o que a gente vai fazer com a espada que nos traspassa a alma? O que a gente vai fazer com a doença que a gente tem e não queria ter e que Deus podia ter curado e ainda não curou? O que a gente vai fazer com as contrariedades todas da vida que a gente atravessa, não queria atravessar, Deus podia resolver e não resolveu? O que a gente faz com tudo aquilo que é uma espada que nos traspassa a alma? Todos nós temos isso. Às vezes, aprender a oferecer algo que está longe de ser uma espada que traspassa a alma. Como, por exemplo, está sentindo agora frio na orelha, aí sentado onde você está. Isso é longe de ser uma espada que traspassa a alma. Adulto e maduro como você é, você está muito mais prestando atenção no padre, no evangelho, do que na orelha que está ardendo. Você é um adulto, você não é uma criança. Então, para um adulto, isso aí existe, mas é uma agulhazinha, é uma beliscadinha. Fala amém. Isso, tá bom. Mas tem coisa na vida que de fato é uma espada, né? Que nos rasga, que nos fura. O que a gente pode aprender e o que Maria fez com a espada, né, da alma?
ela uniu a Jesus. E a gente precisa aprender, meus irmãos, que as nossas dores são corredentoras. Quando eu quero rezar por alguém, o que eu posso oferecer por ele? Minha oração, não é isso? Minha boa fé, meu desejo que as coisas se encaminhem, né? Que Deus toque, que Deus cure, que Deus alcance, o meu desejo que Deus escute a sua oração, né? Então eu posso dedicar a minha oração, o meu afeto, né? Mas eu posso dedicar a Deus pela salvação do mundo, pela perseverança dos discípulos de Cristo, pela minha própria santificação e minha própria perseverança, o meu sofrimento. Sofrimento que a gente não tem que correr atrás, sofrimento que a gente não tem que provocar, sofrimento que simplesmente vai chegar. Às vezes, meus irmãos, a gente se enche de tantas penitências, e aqui a gente precisa fazer um exame de consciência, todos nós, sobretudo nós que estamos aqui, que gostamos de missa diária e tudo, porque eu acredito que a grande maioria esteja fazendo a Quaresma de São Miguel, por exemplo, né? Então vamos olhar para nós. Eu acredito que quem está em casa, nos acompanhando uma hora dessa também, grande parte é do número dos bons católicos, né? Vamos fazer um exame de consciência todos nós aqui. Às vezes, meus queridos, a gente vai se enchendo de umas penitências, ou acolhendo essas propostas de penitência. Mas a verdadeira penitência, meus irmãos, é a penitência que a gente não escolhe. Ela vem. Essa é a verdadeira penitência. Essa é a penitência que de verdade nos santifica, nos amadurece, nos faz mais maduros, mais santos, mais abertos e dilatados ao Espírito Santo. Essa é a penitência que mais tira a alma do purgatório, que mais tem poder para converter o filho, o esposo, a esposa, o amigo pelo qual a gente tanto reza. A penitência que a gente não escolhe, ela chega. Padre, então para que serve as penitências que a gente escolhe? Se eu soubesse, então, eu tinha comido caixa de chocolate ontem, que eu estou 40 dias sem comer doce, por causa de São Miguel. Essas penitências que a gente escolhe são justamente para nos preparar para as que a gente não escolhe. Porque se a gente intencionalmente nunca frustra a nossa sensualidade, e sensualidade não é só sexo, sensualidade, quando a gente pensa na nossa vida espiritual, é tudo aquilo que é sensorialmente gostoso. Ligar o ar-condicionado num dia que está calor é um gesto sensual. Porque eu estou sensorialmente com um calor que... e como é gostoso ver aquele arzinho saindo no 17, né? Ô, meu pai. Não? Vocês são pobres, nem para ter ar-condicionado vocês prestam. Gente, é demais da conta. Se ligar o ar-condicionado no 17. Mas fica muito frio. Aí é que fica gostoso, que você vai puxar aquela cobertinha aqui, ó. Tem coisa mais gostosa, gente, que aquele frio de ter que usar cobertinha. Minha Nossa Senhora! E isso é profundamente sensual. Você temperou com azeite? Não gosto de azeite, não como com azeite. Isso é algo sensual. O paladar da gente. Então, veja. Se a gente nunca intencionalmente frustra o nosso lado sensual, sensorial, físico. Se a gente nunca intencionalmente vai lá e frustra o nosso lado sensual, sensorial, moral, que são as penitências às vezes que não são físicas, que não tem a ver com penitência física, mas escolher algumas coisas que são amargas ao nosso eu interior, sabe assim? Se a gente nunca intencionalmente faz um gesto que nos contraria por dentro, como ter paciência com alguém, como escolher ficar quieto ao invés de falar e aguentar o quanto aquilo é desagradável. Então, se a gente nunca intencionalmente frustra o nosso lado sensorial, a gente nunca vai estar pronto para as penitências que a vida vai trazer. Né? Porque a vida vai trazer penitência. A vida vai trazer situações onde a gente vai sofrer as penas de estar vivo. As penas de ser padre me chegam de vez em quando.
As penas de ser casado te chegam de vez em quando. O problema, meus irmãos, é que as penas dessa vida, as penalidades da vida, da existência, têm nos encontrado muito moles, muito dodóis e infantis. E aqui, pequeno parênteses, porque a grande maioria de vocês tem filho ou tem netinho. É papel de quem ama penalizar. Ainda que penalize você, você tem que penalizar. E mesmo sabendo que às vezes podia ficar mais 15 minutos nesse videogame. Não é o fim do mundo, gente. Penalize e tire. Penalizar. Vai comer o que não gosta. Mesmo eu podendo ir lá temperar outra salada, vai com azeite, vai comer, não vai ficar nada no prato. Vai sair, vai dormir, vai acordar. Ah, mãe, queria dormir. Não vai dormir na avó. Amanhã a gente tem mim. Por quê? Porque a vida vai penalizar. A vida vai frustrar. A vida vai crucificar. E aí, gente, nós estamos num mundo hoje de gente que ou não foi nunca penalizada, ou nunca aceitou, ou nunca interiorizou o valor daquilo. No homilia de ontem eu falava da experiência do aeroporto, da chuva, do avião. Não vai sair, ia chegar às 2 da tarde, não vai chegar às 10 da noite. A vida penaliza, São Pedro penaliza. Mas você vai vendo que o ser humano tem uma revolta com isso, né? Ele tem assim um asco. Né? E é por isso que a gente vai ficando mole, infantil. Né? Ontem, lendo um texto, não vou saber dizer agora o nome certinho do sujeito, então não vou citar. Mas um nome antigo da psiquiatria, da psicologia, onde ele dizia assim: na verdade, toda neurose nada mais é que uma revolta contra o real e a situação de criatura. Olha como isso é profundo, minha gente. Nós estamos no mundo da psicologia hoje, né? Nós estamos no mundo do remédio, da terapia, do auxílio emocional, através de remédio ou enfim, de profissionais para isso. Isso tem seu valor, tem seu tamanho. Mas um lá disse, e olha, se ele não está 100% certo, ele está 90% certo. Porque, na verdade, toda neurose, toda doença de alma e necessidade de um remédio, nada mais é que uma revolta ainda não resolvida ou superada. E às vezes, então, para resolver e superar, tem que tomar o remédio e alguém te acompanhar. Mas verdade seja dita, que toda neurose nada mais é que uma revolta. Eu não aceito o real. E contra o real você não se revolta. Contra o real você se dilata, é diferente. O que Maria faz contra a cruz? Revolta ou dilata? Quando a vida é real para nós, quando não é só um carocinho, é câncer, entende? Quando a vida é real na gente de um jeito doído, o que a gente faz? Revolta ou dilata? Percebe isso? Então voltando aqui para o início. Se a gente não aprende a se dilatar intencionalmente diante daquilo que nos revolta, seja o tempero da salada, seja a chuva no aeroporto, seja qualquer coisa da vida, e se a gente não ensina e não ajuda o outro a se dilatar ao invés de se revoltar, a gente nunca coopera com Deus na salvação do mundo nem na nossa própria. E a gente começa a atrapalhar a nossa própria salvação e a salvação dos outros. Então, às vezes, meus irmãos, os nãos que Deus nos dá não é porque Ele não tem condição de nos dizer sim, sabe? E às vezes o não que a gente tem que dar para alguém não é porque a gente não tem condição de dizer sim. É para ajudar o outro a dilatar, precisa ter espaço dentro de si. Para a cruz que nos visita. E isso é tão importante na nossa vida, parece às vezes muito teórico. Eu estou aqui pedindo a Deus que me ajude a ser desenhado, claro. Porque isso é tão importante. Verdadeiramente importante para a nossa saúde espiritual. Verdadeiramente importante para que a gente possa cooperar com Deus na salvação do mundo, como Maria cooperou.
nesse final de semana pregando para os jovens lá em outra cidade, fizeram lá um momento que entrou uma imagem de Nossa Senhora e entrou uma cruz. E aí Deus foi movendo as coisas, conduzindo as coisas de um jeito tão diferente daquilo que às vezes a gente programa, né, para fazer, enfim. E Deus deu essa palavra, assim, de olhar para a cruz, aquela juventude toda de joelho, de olhar para a cruz e a imagem de Nossa Senhora aos pés da cruz, né? E pedir a Nossa Senhora a graça de ter espaço dentro do coração, de esvaziar a vida dos nossos apegos, das nossas coisas, enfim, das nossas questões, e criar espaço dentro de si para que a cruz caiba em nós, para que a cruz tenha espaço em nós. Por que será que às vezes está doendo tanto? Por que será que às vezes é uma cruz que eu não escolhi, ela chegou, está me rasgando tanto por dentro? Porque talvez eu não estou dilatado, eu sou muito mesquinho, então tudo me rasga, tudo me fere. E a gente foi rezando nesse sentido, de pedir a Nossa Senhora para a gente ter mais espaço para a cruz caber. Aí no fim da tarde, na missa de encerramento, aí tinha muito padre, né? E o bispo foi presidir a missa. Eu estava na fila lá para começar a missa. Aí veio um padre, e acho que ele é mexicano, faz missão na Bahia, mas ficou sabendo e foi lá, uma história muito interessante a dele, assim. Mas com aquele portunhol na boca, sabe? Né? Ele foi lá, me cumprimentou, me deu um abraço, e falou assim: padre, muito obrigado por isso que o senhor falou na pregação, na oração com os jovens, aquele momento que a gente se ajoelhou, eu nem vi que tinha um padre lá no meio da quadra, né? Enfim, mas ele estava lá. Ele falou assim: eu vou levar isso para o resto da minha vida, como isso foi importante para mim hoje. A minha cruz precisa caber em mim. Aí deu um abraço nele, estava um tanto de gente, eu não sei o que esse padre está passando, não sei o que ele está vivendo, e não sei se ele está com dificuldade de caber dentro dele de fato uma cruz, ou ele só quis ser gentil comigo. Mas quando eu ouvi isso dele, aí puxei só um pouquinho de assunto, que eu vi, né, o sotacão diferente, né? O senhor é de onde? Aí ele falou: eu sou do México, estou na Bahia, alguns 2 anos, uma coisa assim. E explicou um pouco a missão dele. Mas naquele momento aquilo ficou na minha cabeça, no meu coração, como esse assunto de fato é importante para todos nós, né? E aí fiquei pensando comigo se, depois de ter pregado aquilo, se de fato eu entendo o valor do que eu falei, né? Porque quando eu ouvi isso dele, um homem que não precisava ter partilhado isso comigo, mais velho do que eu, né? Enfim, eu fiquei pensando nisso, como é importante isso, meus irmãos, e a gente precisa aprender isso. A cruz precisa caber na nossa vida, não adianta, filho. Ou cabe, sabe? Ou cabe. Fala para quem está do lado, ou cabe. Fala para quem está do lado, você tem uma cara de que cabe uma cruz imensa em você. Olha como você é grande, de alma. Fala, eu não estou te chamando de gorda nem de gordo, eu estou dizendo que a sua alma me parece... Ei, calma. A sua alma me parece grande. Ou cabe. E por que isso, meus irmãos? Porque esse último versículo, então, desse evangelho aqui, ó, Lucas 2, que é o evangelho que a gente também está refletindo um pouquinho. Lucas 2, lá no versículo 35. Simeão profetizou o que Jesus ia fazer. Esse menino é o Salvador. Ele vai ser motivo de queda, ele vai ser motivo de reerguimento. Por causa dele, os pensamentos de muitos corações vão ser revelados, e Maria está ali ouvindo isso. Esse profeta então vira para Maria e diz isso aqui então, ó, última linha do versículo 35 de Lucas 2. Quanto a você, como que ele estivesse dizendo assim para Maria: ei, presta atenção que você já está sem Bíblia, Maria. Quanto a ti, não pense você que no ato dele salvar o mundo, você não vai participar em nada não, viu, mocinha? Quanto a ti, uma espada vai traspassar a tua alma. Ele na cruz com um prego, você com uma espada na alma. Quanto a você, uma espada te traspassa a alma. Mas veja, Simeão está falando da espada em relação à cruz. Portanto, quanto a você, Maria, no dia em que ele estiver salvando o mundo, você vai estar colocando uma gotinha nesse oceano, mas você vai pôr algo. O Salvador é Jesus. Só Jesus salva. E Maria sofre de graça?
sofre unida. E aqui então os nossos sofrimentos, meus irmãos. E aqui então as penitências que a gente não escolhe, simplesmente vêm. É sua e não é minha. É minha e não é sua. E você não escolheu a sua, eu não escolhi a minha. Ela simplesmente chegou. E quando nos chega uma penitência, uma cruz e uma dor que a gente não escolheu, o que está se cumprindo em nós? Quanto a ti, Padre Mário, uma espada vai traspassar a sua alma. Aí eu preciso saber qual é o nome da espada que me traspassa. Geralmente é uma paróquia, né? Qual é a sua? Sogra? Qual é o nome da sua espada? Diverticulite? Sei lá, Deus deve estar falando com alguém. De onde é que me veio essa palavra? Qual é a tua espada? Entende? Miopia? Dívida? Salário mínimo? Qual é a sua espada? A gente tem as nossas espadas. E às vezes a nossa espada é muito nossa mesmo. Pode ser o nosso humor. Pode ser o nosso temperamento. Aquele jeitão que a gente nasceu com ele. Não tem Jesus que tira agora. E aí a minha espada sou eu mesmo. Né? E a gente vai aprendendo a conviver, dilatar e ofertar. E poder olhar para a cruz e dizer: Jesus, aqui está o meu quanto a ti, quanto a mim. Eu vim trazer uma gota para pôr nesse oceano. Eu vim trazer a minha parte. Eu vim trazer o meu grão de areia aqui, a minha semente de mostarda. Mas nós cooperamos, irmãos e irmãs, com a salvação do mundo e com a nossa própria. Se a gente souber oferecer a espada que a gente não escolhe. A boa notícia: todos nós temos várias espadazinhas, uma espadazona para oferecer, né? Essa é a boa notícia. O sofrimento, ninguém fica sem. Notícia desafiante: pode ser em vão, se a gente escolher o caminho da murmuração, da blasfêmia, da revolta, do vitimismo, do desânimo, da descrença, da tristeza, da depressão e da revolta contra o real. Essa é a notícia desafiante da vida. A gente pode errar o que fazer com as coisas que nos acontecem. Mas a notícia boa: se a gente acertar o que fazer, e para acertar, Maria ensina e intercede para que a gente saiba e consiga. Se a gente acertar, a gente está cooperando com Deus para a salvação do próximo e para a nossa própria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Da cruz derrubou o Rei Jesus. Só um coração de mãe para compreender tamanha dor. Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz, mesmo fraca, ferida. Teu olhar me mostra o amor. Caminhaste até o Calvário com teu filho. Te convido a caminhar também comigo. Oh, mãe, levanta-me do chão. Acolhe-me em teus braços e intercede pelas lutas do meu coração. Oh, mãe, carrega-me em teu colo. Educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender, do Calvário me ensinará.
Calvário.